Olá, boa noite pessoal. Pessoal, eu vou começar com minhas atividades de novo no meu canal, no meu novo canal Simpatia, Contos e Lendas, Casos de Assombrações que os antigos contavam. Pois bem, então hoje eu quero começar a contar uma lenda sobre o lobisomem. É uma lenda muito antiga, tem pessoas que chegam a dizer assim que isso vem há muitos séculos antes de chegar aqui no Brasil, que era uma lenda que circulava e que era contada nos países europeus, né? Lobisomem. E de fato, na Inglaterra se falava muito, inclusive tem filmes sobre lobisomens, né? Pois bem, aqui no Brasil ele chegou com os portugueses e os antigos, no princípio da colonização brasileira, contavam essa lenda, né, conforme ela tinha vindo da Europa. Né? Lobisomem. Lobisomem era um homem, né, que tinha uma maldição por algum motivo que não se sabe, os antigos não sabiam explicar o porquê, mas ele tinha uma maldição que nas sextas-feiras de lua cheia ele se transformava num homem-lobo ou um lobo-homem. Por isso vem a origem do nome lobisomem. Lobo, homem, homem. Tá certo, gente? E que era muito contado pelos antigos aqui do Brasil, aqui no Brasil, que era na lua cheia e principalmente com mais frequência isso acontecia na época de Quaresma, nas sextas-feiras do tempo decorrido da Quaresma. Então, essa pessoa que tinha essa maldição, ele ficava inquieto e na sexta-feira ele tinha que sair de casa para pagar a sua sentença, pagar a sua maldição, né? Se transformando num lobo-homem, num lobisomem e sair caminhar noite adentro como um animal, né? Um animal misterioso, meio homem e meio lobo. Pois bem, hoje em dia, na nossa época, já mudou muito essa história. Eu assisti um vídeo outro dia no canal, num canal do YouTube de uma pessoa, né, se dando assim um grande conhecedor sobre as lendas do Brasil, e dizia ele que, e até no rádio, ele tinha um programa de rádio do qual falava dessas lendas, né, que ele falava de todos os tipos de lenda, e inclusive ele afirmava que já tinha visto o lobisomem, tinha visto o Saci Pererê, tinha visto não sei mais quem, porque aqui no nosso Brasil existe uma infinidade muito grande de lendas, né? Os nossos povos antigos, eles não só pegavam as lendas importadas de outros países, como eles próprios criavam as histórias aqui no nosso Brasil, né? Com o nosso povo brasileiro. Daí tem o boitatá, tem o curupira, tem a caipora, tem a mãe de ouro, tem o lobisomem, tem o saci pererê. Tem uma infinidade de lendas, né, também criadas aqui pelo nosso povo sertanejo, né, que gostavam de criar histórias e que contavam essas histórias, né, e que se tornavam uma lenda, fazendo parte da nossa cultura lendária brasileira, tá certo, gente? E então esse senhor que dizia que tinha programa no rádio, ele dizia que já tinha visto o lobisomem, que ele já tinha visto isso, que ele tinha visto o Saci Pererê, que ele tinha visto a mula sem cabeça, e ele já tinha visto tudo. E ele dizia que tudo era verdade, mas nós sabemos que lenda não é verdade. A lenda é apenas um
conto fantasmagórico que, para explicar alguma coisa do desconhecido, eles criavam uma história atribuindo a um ser lendário, para dizer que era este ser lendário que atuava e que fazia certas coisas acontecer, tá certo, gente? Pois bem, então esse senhor também dizia que o lobisomem, ele viu de várias formas, que ele viu que de uma forma, um formato de um porco muito feio, horrível, grande, que ele viu em forma de um cavalo feio, esquisito, que ele viu em forma de um cachorro grande, esquisito, e tudo isso era o lobisomem que ele tinha visto, né? Ele tinha visto também no formato de um jegue, quer dizer, então o lobisomem já deixou de ser um lobo-homem. Segundo esse senhor, né, riquíssimo em fantasia, na memória, já não era mais um lobisomem, porque lobisomem é lobo-homem, lobisomem. Então para ele já não era mais um lobisomem, era um porcosomem, era um boizomem, era um cavalozomem, era um burrozomem, e assim por diante, né? Era um cãozomem, porque ele tinha visto o lobisomem de várias formas. E não, a origem da lenda é lobisomem, é um lobo-homem, é um ser meio lobo, meio homem, tá certo, gente? E por aqui daí se criou muitas histórias, e hoje em dia tem também investigadores de coisas sobrenaturais que procuram o lobisomem, porque lá em tal lugar alguém contou para ele que foi visto um lobisomem. Mas muitas vezes lá esse tal lugar foi visto lobisomem, é provável que o dono daquele sítio tenha visto um animal, né, do qual ele nunca viu, atacando as suas criações à noite. Mas isso acontece em vários cantos aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, em vários lugares. Acontece isso e eles atribuem ao lobisomem. Só que não é, porque o lobisomem, como uma lenda, ele não existe, ele só existe na forma lendária, no conto lendário, né, na literatura lendária, né, que existe tal do lobisomem, é fantasia. Então, se uma pessoa viu um animal estranho atacando o seu sítio à noite, né, mexendo com os seus animais, é provável que seja uma onça, é provável que seja um lobo-guará, é provável que seja um leão sussuarana, um animal nesse estilo, né? E por que não até um javali? Pode ser também até um javali, porque os javalis também saem à noite à procura de comida. E um javali, se ele chegar num galinheiro e ele conseguir pegar a galinha, ele come a galinha. Ele come o que ele achar pela frente. Ele come ninhos de galinhas, ele come galinhas, ele come tantas outras coisas. Até um cachorrinho novo, se ele encontrar, ele mata e come. De tanto que se ele pegar um caçador no mato e matar o caçador, a vara toda do javali come o caçador. Não sobra nada, só sobra roupa. Então isso pode ter acontecido, né? Que esse lobisomem que muita gente dizem ter visto, e daí os caçadores de fantasmas vão investigar à noite para ver se encontram tal lobisomem, e não encontram nada. E principalmente é visto no mato, próximo de casas, de moradas, e eles vão no mato se procurar. E segundo a tradição dos antigos do nosso povo sertanejo, o lobisomem não andava no mato. O lobisomem, segundo a lenda, ele anda em terrenos limpos, pelas estradas, né? Pelos potreiros, pelos quintais das moradas. Segundo a lenda, o lobisomem se comporta assim e não mata adentro, porque como um homem, meio lobo,
ele tem a mentalidade como um homem animalesco, mas ele não vai andar só dentro da mata, ele vai também andar dentro, nos locais limpos, como também uma onça pode também andar na estrada. A onça pode andar numa estrada também, não só dentro das matas, ela pode andar na estrada, ela pode andar dentro de um potreiro. Por quê? Porque ela está caçando alguma coisa para comer, tá certo, gente? Então, assim, isso aqui eu estou fazendo um comentário geral, né? Como que é visto a história do lobisomem aqui com o nosso povo. Na antiguidade era unicamente lobisomem, meio homem, meio lobo. Hoje, no nosso mundo moderno, ele já adquiriu várias formas, né? Como eu comentei desse senhor que descreveu lobisomem de vários tipos, parecido com porco, parecido com cavalo, parecido com burro, parecido com boi, parecido com cachorro, com gato, né? E ele diz que já viu de várias formas. Então aí ele não está falando a verdade, né? Porque segundo a lenda, o lobisomem só tem uma forma, que é lobo-homem, meio lobo. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui e eu vou voltar a falar do lobisomem daí, assim como lobisomem. Eu vou falar da lenda, o que ele faz e como ele age e como os antigos falavam que ele era. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo. Deixe seus comentários aqui abaixo, deixe seu positivo, que é importante. Eu estou começando o canal, eu preciso levar em frente esse meu trabalho, porque o canal antigo que eu tinha eu perdi. Beleza, gente?